Olá, pessoal. Ronaldo aqui mais uma vez com vocês, Conexão Oca. Hoje, rapidamente, vamos direto ao assunto. Estou com a minha amiga Priscila. Priscila Lima, seja bem-vinda. Muito obrigada. Satisfação de tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Né? Nós temos o nosso Caio, nosso amigo que está do outro lado da tela aí, nos ajudando também. Obrigado, Caio. Pri, por favor, se apresente, diz para o nosso público quem é você e sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Certo. Muito obrigada a todos que estão compartilhando aqui este momento conosco. Eu agradeço imensamente, Ronaldo. Nós somos amigos também, de longa data, né? Começamos um MBA juntos, e aí veio uma pandemia, e aí veio o caos total. Aula na pandemia. Aula na pandemia, trabalhos para entregar, confusão, gritaria, ranger de dentes. Fomos tolhidos, eu lembro até hoje, fomos tolhidos de happy hours, de fazer as coisas juntos. Pois é, a gente não conseguiu executar esses happy hours por conta do distanciamento, mas conseguimos fazer outras conexões mais importantes, né? Desde aquela época, né, eu já... Há muitos anos, trabalho com eventos na área de marketing. Passei por grandes companhias, trabalhei em empresas nacionais, trabalho hoje também em uma multinacional. E eu percebi que o marketing e os eventos, ele é uma das essências, né, do trabalho de quem está promovendo um produto, promovendo um serviço. E isso me motivou. Sair um pouco também desse cenário do corporativo e ir para uma consultoria onde eu possa ajudar e guiar algumas pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente para, por exemplo, investir num evento, para promover um produto, para promover a loja dela, tirar esse receio, né? A gente fala que quem trabalha com evento é resolvedor de caos. Porque, às vezes, as pessoas têm em mente sobre, fazer um evento... É como se fosse um Rock in Rio da vida, ou como se fosse uma marca gigantesca. Pensa em grandes eventos. Exatamente. Não é só isso, né? Exatamente, não é só isso. Então, assim, fazer um evento é se planejar. Então, eu, hoje, tenho uma mentalidade de que muitas pessoas podem e devem fazer eventos sem medo. Então, assim, você não precisa ter medo, né? Muitas vezes deixam de fazer as coisas porque tem medo. Então, se você se planejar bem, entender o que você precisa, aonde você quer chegar, quais são suas redes de contatos que podem te ajudar, isso vai favorecer muito você a trazer novas oportunidades para o seu negócio. Então, eu peguei essas informações do meu longo de carreira, eu tenho quase 20 anos, né, no mercado corporativo, eu sei que parece bastante, mas não é. E eu quis trazer essa percepção de que você também pode fazer grandes coisas, né? Porque o mais importante de tudo é se conectar. Então, independente se você tem uma empresa de 10 mil funcionários ou se você tem uma empresa de 2 pessoas. Quando você se conecta, você traz conexões importantes para o seu negócio. Então, isso vai se multiplicando de uma forma ou de outra, né? São conexões, são... reuniões, são bate-papos, são encontros que a gente faz despretensiosos que podem, de repente, te trazer ideias para o seu negócio. Então, o meu foco principal hoje é trazer tudo isso, toda essa bagagem, a minha bagagem de conhecimento. Eu sou formada em marketing, né? Eu fiz comunicação social na Universidade de São Judas Tadeu, há muitos anos atrás, lá, idos dos anos 2000. Não fala assim que você vai lembrar das minhas, mas eu sou muito antes que você, então. E aí eu comecei a atuar nessa área, né? Eu fui estagiária, trabalhei na Ford, fiz estágio na Ford e trabalhei também no estágio que foi onde me despertou o interesse para o marketing e para o evento. Por quê? Eu comecei a achar que era uma coisa interessante de fazer, porque você mexe muito com a experiência, né? Você promove uma experiência. Isso é legal, porque você vê que quando você vai em um evento, quando você vai num encontro, quando você vai num jantar, aquela pessoa que prepara, né, ela tá com uma intenção para te proporcionar algo que você se sinta privilegiado. A experiência, né? O que você vende não é um evento, você vende, lógico, tem o propósito do evento, claro, mas você vende a experiência de estar ali. Exatamente. E aquilo que te traz. Exatamente, é aquilo que marca. Exatamente. Né? Então, quando você organiza uma atividade como essa, você está proporcionando uma experiência. Então, um sentimento, né? A gente tira um pouco, sai do foco um pouco de vender, de patrocinar,
de organizar, de, assim, sair dessa coisa financeira e proporcionar uma experiência para a pessoa. Por menor que seja, ela vai ser tocada de alguma forma. Então, quando ela tem uma experiência, ela se identifica com aquilo, ela promove. E não esquece daquilo, né? Assim, a gente estudou isso, né? A gente É. sabe disso, né? É que se você tem uma boa experiência, se você traz uma boa experiência, a pessoa lembra naturalmente daquilo. Sem dúvida alguma. Né? Ela lembra e ela compartilha isso, né? Ah, eu fui fazer um podcast aqui com Conexão Oca, eu me senti super acolhida. Nossa, tive um cafezinho, tive isso, não sei o que lá. Enfim, tudo aquilo vai colocando percepções e sentimentos, né? Nada mais é que uma percepção que você tem daquilo que você está sendo, como você é recebida, como você é tratada. Então, todo mundo gosta de ser tratado bem. Então, quanto melhor a experiência, maior a conexão que ela vai ter com aquela situação no geral, né? Legal. E qual que é a sua atividade hoje, né? O que você faz hoje, né? Assim, explica pra gente qual que é a sua atividade hoje no mercado. Hoje, no mercado corporativo, eu atuo com gerenciamento de marketing e eventos para uma empresa de instrumentação analítica. Então, eu sou responsável hoje para desenvolver parcerias, né? Patrocinar grandes eventos, organizar simpósios clínicos e científicos, porque a gente trabalha muito com divisões focadas na área de ciências e focada na área de patologia. Que patologia é focada mais na parte de câncer. Então, a gente tem duas vertentes, né, ali, muito regulamentada, né, muito restrita de divulgações, comunicações, tem que passar por toda uma parte regulatória. E a outra parte nem tanto, né? Claro, obviamente tem a parte de compliance, mas tem a parte de promover mais, né? Então, assim, a gente fica um pouco mais livre para desenvolver nossas estratégias de acordo com os nossos lançamentos de produto, nossos serviços, e a gente entende o nosso mercado, onde a gente não está conseguindo chegar, onde a gente já chegou, onde a gente chegou, mas a gente não está atendendo bem. Então, através dessas estratégias da companhia, a gente desenvolve eventos, parcerias, a gente desenvolve campanhas para que a gente consiga atingir isso. Então, hoje, eu sou responsável por liderar e gerenciar toda essa parte. E aí eu percebi que eu poderia contribuir outras pessoas que têm pequenos negócios com essas estratégias também. Porque muitas vezes as pessoas não sabem aplicar isso exatamente. Muitas vezes ela não sabe nem qual que é o objetivo dela. É a experiência que falta. Exatamente. Né? Um exemplo que a gente teve aqui no outro episódio, a gente tem uma carga muito grande de experiência, né? Exatamente. Cada um, né, na sua área, e vê muita gente começando em pequenas e médias empresas, né? Exatamente. E aonde a gente se vê ali dentro, né? Se vê como poderia contribuir muito com aquela empresa. Exatamente. Só que às vezes a empresa não tem como te contratar full time, sabe que um profissional do seu calibre para uma pequena empresa, o custo é praticamente o faturamento todo da empresa. Então, assim... Então, uau, tô me sentindo lisonjeada. Mas não é, mas é verdade. Eu conheço a pessoa que está na minha frente aqui. Mas, assim, então, assim, quando você se põe nessa posição de consultoria, as a service, né? Então, isso ajuda muito o pequeno e médio. Exato. Né? Então, eu acho que isso traz muita relevância para o mercado. Eu acho que é um nicho que está crescendo bastante. Eu acho que é bem pontual, é uma coisa bem na mosca, assim. Você vai se dar super bem com isso, certeza que vai. Sem dúvida, não, porque assim, o que eu penso hoje em dia a minha consultoria, ela é voltada para pequenos e médios negócios, por quê? Porque as pessoas, elas às vezes não sabem se organizar, né? Então, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma loja ou eu tenho um serviço pequeno. Então, assim, ela não sabe por onde começar, porque o objetivo dela é vender, né? É pagar as contas, sair do sufoco, ter um faturamento. Então, assim, para tudo isso acontecer, ela precisa se planejar. Então, assim, eu trago a minha bagagem de estruturar esse caminho, essa jornada dela, até ela não ter medo, ou ele, né, também, bom, eu vou fazer um evento, eu vou investir nisso, mas eu vou fazer um evento para quê? Por quê? Para quem? Então, é isso que eu vou ajudar essa pessoa a elaborar isso. Por quê? Às vezes, a gente não sabe por onde começar. Então, tendo essa assessoria, essa consultoria, eu posso avaliar, entender como que é o seu mercado, como que é o seu negócio, onde você atua, para quem você vende, para quem não conhece a sua marca ainda. Então, pequenos passos que você dê já é um grande passo. Porque se você começa, em algum momento,
tem um retorno. Então, assim, ajudar a estruturar isso é importante, por quê? Porque você tem um norte. Então, assim, eu quero fazer um evento porque eu quero que as pessoas conheçam a minha loja, a minha marca, o meu serviço, independente do que você tem. Então, a gente vai entender como que a gente vai fazer isso. Então, assim, por onde a gente vai começar? Então, eu vou te dar algumas ferramentas para você seguir, para você fazer uns exercícios, para você entender. E você tem que colocar na cabeça que muitas vezes você não precisa ter um montante absurdo para fazer um evento. Então, assim, você pode fazer uma parceria, você pode fazer um collab. Então, eu tenho uma loja, um exemplo, tem uma loja de bijuteria. Pô, eu vou então fazer um evento na minha loja de um Dia da Mulher, né? Um Dia das Mães. Claro, tem datas específicas para ser realizado isso, mas você pode ter mais, né? Dar um passo a mais. Por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, no seu nicho de negócio, você pode convidar outras pessoas também para participar desse evento com você. Então, assim, vamos fazer trocas. Por quê? Você vai fazer o seu evento, realizar uma parceria com alguém que é muito similar e está vivendo o mesmo momento que você. Então, isso pode ser uma parceria. Então, você vai fazendo essas parcerias estratégicas para aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua rede de contatos e, consequentemente, as pessoas saberem onde você está. É um trabalho muito forte, porque, assim, parece simples no primeiro momento. Não, é só você... Isso eu faço sozinho. Né? Mas imagina você chegando numa pequena e média empresa, fala, tá bom, você quer fazer um evento, mas primeiro você vai ter que... né, ter que conhecer o ambiente daquela empresa, conhecer quem que é o nicho daquela empresa, conhecer os arredores, quem são os prováveis parceiros. Olha o tamanho do trabalho. Exatamente. Isso nem começou efetivamente a botar a mão na massa. Exatamente. Mas todo o trabalho que você tem que conhecer antes de chegar até ali. Né? Eu tô falando contigo, eu tô tentando me enxergar aqui também, né? Da mesma maneira. Exatamente, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas que começam a empreender, eles não têm tanto contato, né? Então, assim, ele também está começando. Então, para onde eu vou buscar? Então, assim, por exemplo, eu faço vários cursos, né? Empreendedores no geral, tá com Sebrae, tá com Senai, tá com Senac. Tem cursos, mas ele não te envolve ainda em conectar alguém. Então, assim, você tem que participar, você tem que ir atrás, né? Eu falo muito, eu brinco, né? Que quando você empreende, você tem que ter, assim, uma percepção de eu sou sem vergonha. Não pode ter vergonha. Então, você tem que tirar, né? Você tem que entrar num papel, né? Então, assim, eu preciso chegar ali. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, então, eu sou tímida? Não. Então, ali, para conversar com o Ronaldo, eu vou fingir que eu sou super expansiva e tudo mais. Então, assim, vou perguntar o que ele faz, de onde ele é, se ele tem algum contato, se quer falar comigo. Então, assim, tem que ir. O não, todo mundo já tem. Se você não tentar, você não vai conseguir. E fazer um evento é justamente isso. É você ir atrás de parceiros que querem e tem a mesma ideia e o mesmo propósito que você. Você tem que ter um propósito. Mostrar a marca dentro daquele contexto que você planejou. Exatamente. Então, assim, tem que ir atrás, não tem jeito. É arregaçar as mangas e ir atrás. E muitas vezes essas pessoas não têm por onde começar, não sabem como começar. Então, a consultoria é importante para ela te dar um norte. Então, assim, eu vou te dar um norte, assim, eu tenho... Nesses anos inteiros aí, eu tenho parceiros incríveis, né? Prestadores de serviço, empresas locais, enfim. Então, todo esse conhecimento que eu tenho, eu trago para você, para te ajudar a te dar um norte também. O que eu posso fazer, o que eu não posso, se é hora de investir, se não é. Vamos analisar se esse evento que eu fiz teve um retorno legal ou não. Eu só enchi gente no meu espaço e não aconteceu nada. Então, assim, tudo tem um objetivo. Então, assim, é importante a gente entender em que momento você está. E, a partir daí, trabalhar em cima disso. E até mesmo ver se é necessário. Realmente você tem que fazer esse evento? Exatamente. Realmente está no momento de fazer ou não, né? Você Exato. Fala, cara, acho que você não está no momento. Você precisa fazer isso primeiro, sei lá, uma outra atividade antes, para depois dar outro passo. Exatamente. Você não precisa só fazer um evento para se conectar. Você pode fazer outras coisas. Então, você assim, eu sou expert em um assunto específico. Vamos fazer uma live, vamos fazer um webinar. Hoje em dia está todo mundo conectado. Então, assim, vamos passar um pouquinho mais. Eu faço faço bolsas de crochê e tudo mais. Vamos fazer uma live... como que ensinar os primeiros pontos para fazer XYZ de produtinhos, fazer uma bolsa, fazer um cachecol, fazer um gorro, não sei. Começar com pequenos passos e ver como que é a interação desse público. Porque você tem que entender também como que seu público reage ao que você está oferecendo. Você está passando alguma coisa que eu preciso? Que eu desejo? Que eu quero ter?
né? Ou eu me identifico com o que você faz. Isso também é importante. Então, assim, é o que você falou, não adianta fazer um evento e não ter um retorno, né? Então, assim, pô, você vai ficar frustrado. Mas, pô, eu tô fazendo um monte de coisa, não tá dando certo. Mas por que não tá dando certo isso? A gente precisa entender se é o momento de fazer um evento, se é o momento de reunir seu grupo de amizades. Falar, gente, olha, vamos fazer um bate-papo, vamos se organizar aqui para tomar um vinho, um queijinho que tá frio, vamos bater um papo. Qual que é o momento de vocês? O que vocês estão buscando no momento de vocês, na vida pessoal, na sua carreira? Você tem negócio? Você não tem? Vamos bater um papo. Trocar informações é importante. Então, assim, você não precisa... eu preciso fazer um evento, então? Não. É um evento, não deixa de ser. Exato. Né? Exato. Talvez esse olhar de tipo de evento pode ser, assim, você pode até não chamar de evento, mas é um evento. Quando você chama meia dúzia de amigos, vamos tomar um vinho? Exatamente. Né? Você tá trocando ali. Essa reunião já tem um propósito, né? Ela tem um propósito. Seja ver grandes amigos que você não vê faz tempo, trocar ideias, conselhos. Eu também estou no mesmo barco que você. Por que situação você está passando? Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Não sei agora que movimento que eu dou para conseguir mudar algo que não me incomoda, né? Então, tudo isso a gente chama de evento, a gente chama de encontros, a gente chama de conexões, a gente chama de bate-papos. Mas tudo isso vai agregar. Porque são conversas, são trocas, são conselhos, né? Então, tudo isso é importante para o seu crescimento. Não só profissional, porque você entende o momento do outro e fala, puxa, eu também já passei por isso. Oh, nossa, que situação engraçada, né? Será que se eu fizesse isso, será que eu conseguiria também chegar nesse patamar ou não? Será que se eu agisse diferente? Então, tudo isso faz você ter ideias, né? Que é o principal. Então, ter ideias é legal. Rascunha essas ideias. Mas como você vai executar tudo isso? Também é importante. Quem são as pessoas que você precisa para colocar esse plano em ação, né? Então, ideias vêm, mas elas não podem morrer. Essa ideia é legal? É legal, dá para aplicar. Acho que agora não é o momento. Então, eu vou deixá-la aqui. Em algum momento eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou analisar toda essa situação para saber se essas ideias que a gente está trazendo faz sentido de serem implementadas. Entendi. E como que o Marcos chegou até você assim? Deixa eu entender um pouquinho mais da Pri. Então. Porque assim, a gente se conheceu estudando, né? Mas assim, eu sempre... E aqui, no Conexão Oca, eu gosto muito de entender como aquela profissão chegou até a pessoa. Né? Em cada geração, percebi já, em cada geração tem um modus operandi ali, né? Exato. Na minha época, a gente fazia o que tinha que fazer. Só isso, só vai. Só vai e trabalha. E trabalha. Tem que trabalhar. Exatamente. Aí eu gosto de entender como que a profissão se conectou à pessoa. Né? Às vezes tem em relação a pai e mãe, às vezes tem em relação a amigo, às vezes só aconteceu, ou tentou uma coisa, virou, foi para outro lugar. Então eu gosto de entender. Né? E como que essas coisas se conectaram com você? Essa profissão chegou até você, te abraçou? Bom, o marketing na minha vida chegou lá em idos de 2000, né? Quando eu saí do colegial, né? Eu agora nem me recordo mais como é que chama, ensino médio, né? Nossa. E aí eu tava em dúvida no que eu ia fazer de faculdade. Tava desesperada, porque a minha mãe nunca me cobrou, assim, nada, mas a minha mãe gostaria que eu fosse advogada, né? E eu fiquei pensando, advogada né? Eu acho que não sei, não é muito meu perfil. Não tô me achando. Não tô me achando aqui, ficar lendo aquelas bíblias gigantescas de código e penal, civil, enfim, tem uma... E eu fiquei confusa. E aí, na hora que eu fui fazer o vestibular, eu prestei algumas faculdades e morava na época, né? Moro ainda no Ipiranga, ali, a Universidade de São Judas Tadeu, a Universidade de São Marcos, eram muito próximas ali, para facilitar o acesso, né? E na época, São Judas tinha um ranking de melhores cursos, né? E publicidade e propaganda era um deles. E eu sempre fui muito brincalhona, muito comunicativa, muito assim, da zoeira de algumas coisinhas, né? E eu falei, putz, que legal, né? Acho que publicidade é uma coisa legal, né? Comunicação social... jornalismo, não sei. Aí eu fui lá e a primeira opção, vou colocar publicidade. Depois, administração. Enfim, passei, né? E comecei a fazer.
E eu gostei. E picou, já era. Me apliquei e fui. Passei, assim, falei, caracas, não acredito, né? Então, e aí comecei a estudar. E eu sempre gostei muito de ler, né? Desde novinha, né? Eu lembro que eu tive uma professora no ensino fundamental que ela me incentivava muito a ler. Porque ela via que quando eu ia na biblioteca, eu pegava muitos livros de uma vez só. E ela falava que eu era a única aluna dela que levava 3, 4 livros de uma vez, que eu não tinha preguiça de ler. Porque às vezes, né, naquela época, ficar empurrando o livro pro pessoal ler, e eu lia muito. Então, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curiosa, porque eu acho que a leitura, ela te transporta para lugares inimagináveis, né? Sim, ela então, te dá te dá uma imaginação. uma capacidade de imaginação surreal. Porque Né? você lê, pode ler várias vezes e interpretar aquilo de várias formas diferentes. Exatamente. Então, eu lia muito, então eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu sempre fui muito ativa, brincalhona, tive muitas amizades na infância, ainda bem, contive muitas amizades hoje. Então, a publicidade, ela começou a entrar, assim, em mim de uma forma muito legal, porque, assim, na faculdade tinha muita história da arte, eu adoro história. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo, e então isso me ajudou também a conhecer um pouco. Então, quando eu ia no museu, então, eu sabia que quadro que era aquele, né? Putz, aquele é o renascentismo, é não sei o que lá. Isso é legal. É uma coisa assim, foi vindo natural. E eu comecei a gostar, pegar gosto, assim, de criar. Claro, eu nunca trabalhei numa agência de publicidade, tá? Mas eu sempre trabalhei nessa área, por quê? De criar alguma coisa. Então, que seja um comunicado, que seja um folder, que seja um anúncio. Você falou uma coisa muito importante. Você não precisa estar dentro de uma agência de publicidade para trabalhar com marketing ou qualquer coisa semelhante a isso. Exatamente. Sim, porque todo mundo pensa assim, vou fazer publicidade e vou trabalhar numa empresa... Não. Vou criar um anúncio de carro para Chevrolet. Não, tem... Exato. É igual projeto. Né? Exatamente. No meu caso, eu trabalho com projeto, assim... No meu caso, é um projeto mais de tecnologia, só que assim... Não é só aquele tipo de projeto, é projeto em qualquer coisa. Você precisa ter um conhecimento buscar conhecimento sobre aquilo que você está trabalhando. Um pouco técnico também, importante, Exato, né? claro, mas a organização de um projeto é igual. Aí você vai ter que ir lá estruturar, aí vem as conexões para você deixar aquilo mais fluido, aquilo mais tranquilo, para que isso aconteça com mais naturalidade. Exatamente. E foi aí que eu comecei. Comecei a fazer estágio, né? Fiz estágio e por coincidência, eu fiz estágio em marketing, numa empresa de sistemas para agências de viagem, né? E aí, eu não entendia, né? Na época, assim, o que eu vou fazer aqui, né? Se eu estou trabalhando no marketing, estou fazendo publicidade agora, será que eu... E aí eu comecei a perceber que, na verdade, se você tiver um direcionamento legal, você consegue aplicar tudo que você aprendeu, né? Então, legal. Então, eu comecei. Então, assim, eu trabalhava muito na época com endomarketing na empresa. Então, assim, fazia muitas atividades internas, muita comunicação, muitos eventos para funcionários e tudo mais. E aí eu fui pegando gosto, porque, assim, eu tinha facilidade em organizar as coisas, em resolver as coisas bem rápido. E aí... eu comecei a falar, acho que eu tenho facilidade nisso, né? Então, vou seguir esse caminho. E foi fluindo. E aí, eu passei por grandes companhias, né? Eu trabalhei na Natura. Por um longo período, eu trabalhei na área de marketing de relacionamento. Então, a gente desenvolvia muitas campanhas de incentivo para consultoras, né? Então, assim, tinha muita coisa para fazer. Então, assim, não só eventos, né? Não só organizar eventos, mas tinha que se comunicar, tinha que organizar campanhas, tinha que entrar em contato com o planejamento, tinha que estar em contato com a fábrica, porque se eu fizesse uma campanha, tinha que saber se eu ia ter capacidade de entregar aquele produto. E aí eu via que eu tinha uma facilidade de me identificar com aquilo. Para mim não era difícil, né? É como eu falei lá no começo, né? A gente que trabalha com marketing, a gente brinca muito que a gente é resolvedor de caos, né? Porque quando uma coisa está acontecendo, um evento, alguma coisa, é aquele furor das coisas. Aquele fervor de acontecer, de gente fazendo, tudo mais, tem que entregar. Mas às vezes, quando você tem a consciência de que você sabe fazer, de que você sabe resolver a situação, não precisa se desesperar. A coisa flui normalmente, né? É ter a tranquilidade de olhar para o que está acontecendo e falar, o que eu tenho que resolver agora? Exatamente. E resolver. É uma coisa que depende de mim? Porque se é uma coisa que não depende de mim,
E aí não tem porquê você É se tomar a decisão desesperar. do que fazer com aquilo ou não. Exatamente. Quais são as decisões que eu tenho que tomar agora que vai impactar ali na frente, né? Então, eu trabalhei muito com isso. Então, assim, a Natura foi uma escola maravilhosa para mim, né? E aí, depois eu fui para outras empresas, passei pela HP, passei pela Lilly, que é a indústria farmacêutica, que tem um outro conceito, né? Uma coisa um pouco mais, assim, regulamentada e tudo mais. Mas você aprende a lidar com aquilo. Então, em cada empresa, eu fui... não adaptando o meu jeito, mas eu fui adaptando ao cenário do mercado que eu tinha que trabalhar com o meu jeito. Eu chamo isso de caixa de ferramentas, né? A gente vai adquirir, no começo da vida a gente tem uma caixa vazia, que a gente vai ter que colocar ferramentas lá dentro. Isso. A gente vai, você tem 20 anos de experiência, você sabe que toda a empresa que você passou te dão várias ferramentas ali dentro, na hora que você pega assim, você chega numa empresa e fala, toma aqui minha caixa de ferramentas. Aí você vai, o que eu vou usar aqui? É isso, né? Exatamente. Então, assim, essa facilidade de eu me adaptar ao modelo de negócio da empresa que eu estou trabalhando me ajudou muito. Então, hoje, na empresa que eu estou, na Agent, que é uma empresa de instrumentação analítica, eu me adaptei a várias coisas, né? Eu me adaptei à cultura da empresa também. É importante você se adaptar. Mas, assim, o meu jeito, ele nunca deixou de ser. Então, né? Eu brinco muito que, assim, eu acho que a pessoa, ela faz muita diferença. Então, o fato de você ter um conhecimento, ter uma bagagem, super importante, óbvio, né? Você está ali construindo, passo a passo, no dia a dia, várias coisas que você batalhou para entender, para conhecer, para estruturar e saber aplicar no seu dia a dia, né? E mesmo em situações muito complexas, né? Então, hoje eu brinco muito assim, se você não tiver jogo de cintura para fazer as coisas no marketing, não dá certo. Porque você tem que ter jogo de cintura para tudo. Você vai engasgar e o fato de você engasgar, aquele momento é o momento crucial. Exatamente. Porque, principalmente no seu ramo atual, que o evento está acontecendo, você precisa... Cara, o evento não pode parar. Não pode. Exatamente. Você está ali no meio, faltou uma câmera. Cara, pega do vizinho, trabalha com duas, o palestrante se vira. Não veio, ou o palestrante foi pro hotel errado. O que você vai fazer? Pega, liga para um amigo que você já tem esse network, fala, ó, quer fazer um... Exatamente. Você tem que saber o que está ao seu alcance e o que não está para você remediar a situação, né? Então, assim, trabalhar com marketing, trabalhar com evento, é você improvisar, né? Você tem que estar preparado. Eu acho que você não pode se desesperar muito, porque, assim, quando você se desespera... Você não acha a solução. Você não acha a solução. Você não encontra um caminho a seguir. Você acha que você pode seguir todos e você não consegue seguir todos os caminhos ao mesmo tempo. Se você não tem aquela tranquilidade de olhar para o problema e ter a calma de tentar tomar a melhor decisão naquele momento, pode ser melhor quem olha de fora, mas naquele momento, só quem está ali sabe qual é a solução possível. Exatamente, só quem está vivendo, né? Então, assim, é importante você ter em mente que o seu mental, o seu estado mental é importante também, né? Porque, assim, trabalhar com eventos, as coisas no improviso. Acontecem. As coisas acontecem, né? Quem sabe faz ao vivo, Exato. não é aquela brincadeira? E acontece. Então, assim, você tem que lidar com o improviso. Então, assim, faltou a luz, caiu a força. Legal, vamos pegar a vela. Gente, hoje o jantar é luz de velas. Vamos criar um clima intimista. Faltou um palestrante, bom, vamos adiantar você que está aqui, já está preparado. Então, assim, você tem que saber lidar com essas situações inesperadas e não entrar em desespero, porque isso te prejudica um pouco, porque você não sabe em que caminho seguir e, às vezes, você se desespera e não consegue tomar uma decisão. Então, assim, tem que ter calma. Pode acontecer coisas erradas? Normal. Acho que todo mundo erra, né? Tudo acontece. Você tudo não acontece, pode... todo mundo erra. A coisa assume seu erro, não tem problema nenhum. Nós somos seres humanos e segue a vida. Vamos corrigir rapidinho para ninguém perceber, para o cliente não ver que a luz queimou, ou então que o microfone pifou, que a câmera que ele tá falando não é aquela, é a outra. Que a gente esqueceu alguma coisa para trás. Não esqueceu o crachá, não esqueceu, enfim, tem uma série de coisas que você resolve ali que ninguém vai perceber. Essas coisas acontecem, não tem nem percepção de quem está na plateia, né? Só quem está ali no backstage, né? Então, assim, e eu acho que isso hoje me deu muita segurança, esse meu estilo de trabalhar me deu muita segurança para falar para outras pessoas, olha, não se desespere também. Há caminhos a seguir. Se você estruturar tudo direitinho, se você entender o que você quer, aonde você quer chegar, como que a gente pode te ajudar
a seguir um caminho que vai dar certo. Claro, eu não posso falar assim, olha, vou prestar uma consultoria para você e seu negócio vai aumentar exponencialmente. Porque o resultado ele não é imediato para tudo, né? Tudo tem seu tempo. Exatamente. O Então, amadurecimento leva tempo. exatamente. Então, assim, principalmente para quem está começando um negócio, é preciso paciência. Então, vamos aplicar, vamos entender, vamos ver o que está trazendo resultado, o que não está trazendo resultado, vamos mexer ali, vamos ajustar, vamos fazer uma coisa diferente e colocar no papel, falar, olha, isso aqui funcionou, vamos manter? Isso aqui não está rolando, vamos tirar daqui? Vamos fazer um ajuste? O que você acha da gente seguir esse caminho? Porque eu também não posso tomar todas as decisões por você, né? Porque você é o que tem o maior conhecimento do seu próprio negócio. Eu vou te ajudar em caminhos para que ele cresça e que você seja visto. Essa é a principal ideia. E nesse trabalho que você faz, né, atualmente também, você faz o evento junto com a empresa e também vai até o pós-evento também? Ajuda ele a entender o resultado daquele evento que ele fez? Sim, o principal, né? Para nós, no mercado corporativo, onde há um investimento muito alto na realização do evento, porque, óbvio, você trabalha com grandes contas, grandes clientes, grandes parceiros, então o investimento é alto. Então, eu preciso analisar esse resultado, né? Então, quando eu faço um evento focado num segmento muito específico, eu estou investindo uma grana alta para ter um espaço incrível para o cliente, ter uma experiência, para ele ver as novidades, para ele se conectar com pessoas que têm um conhecimento muito alto naquele segmento. Então, eu estou investindo para isso. Então, como que eu vou analisar isso depois, se fez sentido ou não? Então, a gente chama muito de entender o pós-evento, né? Então, é através do pós-evento que a gente sabe se deu resultado ou não. Obviamente, para grandes corporações, você tem alguns indicadores chaves que você tem que usar para saber se aquele resultado... Para mostrar, mostrar o resultado para o investidor, né? Exatamente. Estou investindo em grana aqui, eu preciso que você me fale se os meus KPIs foram atingidos. Exatamente. Então, esses indicadores é onde eu falo, esse evento foi um sucesso, né? Me gerou receita, me gerou novos contatos. Eu atingi meus objetivos. Atingi meus objetivos. E aí, quando eu não consigo atingir esses objetivos? Aí vem os ajustes. O que deveríamos ter feito, o que faltou. Exatamente. Por que o público não se interessou? Né? Por que ele não participou? Por que ele não comprou? Então, assim, tem uma série de análises que a gente faz no pós-evento. E aí é que a gente melhora. Então, assim, acho que não só para grandes corporações, claro, mas para até pequenos negócios, né? Por que eu vou fazer um evento? Se eu fiz um evento, eu fiz uma celebração de algo, eu fiz uma campanha específica, por que não deu retorno? A gente tem que analisar também. Você pode fazer isso de novo, mas com as ferramentas certas. Né? Você tem que entender o que aconteceu, será que o seu convite, a sua comunicação não ficou tão assertiva, não ficou interativa, não ficou autêntica para as pessoas irem até você? O que quebrou a experiência. Exatamente. As pessoas que estão lá ofereceram aquilo que elas buscavam. Então, tudo isso a gente vai analisar. E é importante também você ser uma companhia de $1 bilhão ou um negócio de R$10 mil. Não importa. As informações que você precisa ter para saber se aquilo está funcionando são as mesmas. Você só precisa identificar quais informações você tem que ler e entender o seu negócio. Entendi. Tô olhando para mim também. Tô tentando enxergar também. É verdade, ó. Vamos começar a nossa consultoria já. Já. Então, assim, a gente tá com várias coisas em mente aqui. A gente precisa caminhar também. Então, vamos conversar sim sobre isso. Ok, aí o marketing entrou na sua vida, né? Você já percorreu, a caixa de ferramenta grande, e aí você decidiu ajudar as pequenas e médias empresas, né? De ponta a ponta, no sentido de criar eventos, gerar eventos ou não, porque a gente acabou de falar que nem sempre um evento é o que a empresa precisa, né? Exatamente. Porque o investimento, ali o dinheiro é escasso, mas o seu trabalho já está sendo feito, porque você falou assim, se você não tem o dinheiro para isso, você faz uma collab aqui, ó, traz aqui, bota a marca da pessoa aqui, quem sabe as coisas fluem melhor. Exato. Né? Isso é importante
falar, porque assim, não é só para, como você comentou, não é só para grande empresa com grandes volumes. Exatamente. Eu falo, eu estou aqui, sou pequeno. Eu falei, não, sou pequeno, não é porque você não possa tratar como evento e ter essa caixa de ferramentas à sua disposição, Exato. né? E falta mesmo, Falta, né? exatamente. Eu acho que hoje em dia, no mercado, né, eu vou ser muito honesta com vocês, muita gente fala, vamos falar sobre evento e tudo mais, mas assim, não tem uma estrutura. Então, na minha consultoria, eu trago muito isso. Eu vou te mostrar os caminhos e as ferramentas que você precisa para elaborar um evento. Não precisamos chamar de evento. Podemos chamar de outras coisas. Então, assim, a gente vai entender qual que é o momento do seu negócio, do que você precisa, do que você ainda não tem. Se você não tem recurso, vamos trabalhar com o que você tem, né? Então, assim, a gente não precisa pensar grande. Vamos pensar pequeno, executar, fazer com excelência. Eu tenho uma premissa muito importante na minha vida para tudo. O básico bem feito é excelente. Então, assim, é aquela coisa, né? O arroz e feijão, ele é suficiente. Então, assim, vamos trabalhar com isso. Você não precisa elaborar coisas mirabolantes, porque às vezes o básico, bem feito, ele é o principal gerador de negócio. Uma coisa muito simples que você faz, que vai atingir alguém que está precisando daquilo naquele momento. Então, é o que você falou. Eu não preciso ter receitas mirabolantes, estratosféricas, para fazer alguma coisa, para fazer alguma ação beneficiando o meu negócio. Você tem algum exemplo que você possa falar para nós aqui de ações que você fez que geraram resultados bacanas assim para a empresa? Olha, a gente está atendendo hoje uma nutricionista, né? Que ela é uma marca forte no mercado de nutrição esportiva. Então, ela é uma nutricionista muito focada em esportes de alto rendimento, alta performance, como crossfit, endurance, corridas, maratonas. E aí a gente trouxe algumas estratégias para ela, né, de ajudar ela a ter um alcance maior. Então, assim, hoje ela é uma autoridade científica no mercado de nutrição. Então, ela só chegava até as nutricionistas. Então, assim, ok, né? Vamos chegar nas nutricionistas. Mas, assim, com a sua bagagem, com o seu conhecimento... Com a autoridade que ela já tem, Com a autoridade que ela que precisa você tem... extrapolar aquele nicho. Exatamente. Por que a gente não olha para outro mercado? Por que você não... Você já é uma referência acadêmica? Você já é uma referência no mercado de nutrição? Por que a gente não transforma isso para o mercado corporativo? Por que você não vende bem-estar, saúde mental? Uma construção de autoridade. Exatamente. É o que eu chamo aqui, né, no estúdio, a gente chama de construção de autoridade. Exatamente. Então, assim, você já tem uma bagagem completa. Como que a gente pode levar você além? E foi isso. Então, a gente entendeu como que ela vive hoje, o cenário onde ela atua e quais os caminhos ela poderia seguir para ela expandir isso. Obviamente, como negócio, né? Porque, afinal, é o trabalho dela. E também para ela ser vista em outros mercados onde ela não é vista como uma referência. Então, por exemplo, parcerias com Nike, ASICS, grandes corporações esportivas. É fundamental hoje em dia para você ter um funcionário trabalhando bem, ele tem que estar bem de saúde, ele tem que estar com a saúde mental em dia, o bem-estar dele, no geral, contribui muito para a performance dele no mundo corporativo, né? Então, a gente trouxe isso. Então, a gente trouxe essa vertente para ela. Vamos trabalhar de uma forma diferente? Vamos continuar trabalhando fortemente onde você já é. Mas que tal a gente trazer outros mercados para você explorar? Que tal a gente trazer os seus cursos para uma plataforma que é só sua, para você não ter que ficar dependendo de outras pessoas? Então, a gente reestruturou tudo dela, site, acessos, sugestões de consultoria, mentoria, para que ela tenha novos nichos de mercado. Porque ela só estava olhando para um nicho de mercado específico. Então, a gente colocou ela para expandir outros mercados, que é o B2B, que a gente chama, né, que é o mercado corporativo, e aí colocar ela para trabalhar com grandes marcas. E aí a gente está nesse processo de readaptação, né? Fazer a gente chama de rebrand, né? É refazer o nome dela para a gente trazer ela para outros mercados e ela ser referência nisso. E explodir essa questão do nicho dela, né? Exatamente. E, claro, deve ter muita questão de rede social, tal. Muito. O que a gente estava até conversando fora do ar aqui, né? Em relação a construir a Exatamente. autoridade. E, assim, ela, vou usar o mesmo exemplo, né? Tem muita ferramenta, conhece como ninguém,
Só que assim, ela não é reconhecida fora do nicho dela, Exatamente. que era o nicho ali das pessoas de B2B, ali dentro da nutrição ela é excelente. Exatamente. Só que assim, fora dali, ninguém conhecia. Exatamente. Aí você tem que construir a autoridade dela para fora desse fora. nicho. Agregando Uhum. a similaridade, né? De nutrição, com bem-estar, com esporte, com ambiente corporativo. É tudo conexão. Tá tudo conectado, né? Uhum. Se você é uma vertente só. Então, é importante você olhar também para outros nichos de mercado quando você é uma autoridade, né? No que você faz. Naquele segmento. Então, a gente está trabalhando nisso. E uma outra coisa também é que eu fui convidada pela Faculdade de Einstein para palestrar, para falar sobre como é trabalhar no mercado de eventos, né? Então, essa geração nova que está chegando, por que trabalhar com eventos? Então, é importante você saber, porque assim, você tem que ter o que eu falei, né? Você não só tem que ter um conhecimento, porque a gente fala muito, muitas pessoas saber marketing é fácil. Todo mundo estuda marketing hoje em dia. Mas será que é fácil mesmo no dia a dia aplicar isso? A gente sabe que não, né? Exatamente. Mas quem está chegando não sabe disso. Exatamente. Você deu o exemplo do evento. Fazer evento. Não, bota um monte de gente lá, bota um monte de mesa e tá feito. Não, gente, é completamente diferente disso. Exatamente, porque eu tenho que saber quem é meu público que está lá. É importante esse público estar lá e receber essa informação? Aquele público que está lá é o que você quer atingir? Exatamente. Porque às vezes as pessoas erram no público. Exatamente. Então, assim, eu acho que é legal isso, porque você tem que entender que trabalhar com marketing não é só saber fazer uma campanha, não é só você fazer um post e tá tudo certo no Instagram, no TikTok. Não é. Você tem que estudar, você tem que entender. Hoje em dia, as coisas mudam numa rapidez tão grande que hoje eu vou fazer um post sobre esse copo laranja, só que amanhã o laranja já não é a cor que está favorecendo. Então, assim, eu tenho que fazer toda uma... Então, assim, sempre tem que acompanhar as tendências, mudar e entender o que está acontecendo. As coisas mudam tão rápido. E a gente fala, marketing tem que entender de tudo, né? Você está ligado em tudo, né? Tem que estar ligado em tudo. Então, assim, se não é uma pessoa que tem esse perfil de curiosidade, não vá para esse nicho. Porque, assim, você tem que ser curioso, você tem que ser cara de pau. Né? Porque você tem que ser cara de pau no sentido assim, eu não sei uma coisa. O saber não é o problema. Eu sempre falo para todo mundo, não saber não é o problema. Não é o problema. Assume, não sei, o que você vai fazer com essa informação que você não sabe, o que você vai fazer? Exatamente. Vou perguntar, vou chamar para alguém mais para perto. Pô, me ensina tal coisa e lidar com isso da melhor forma. Tem que aprender. Então, assim, você não precisa saber tudo, né? Eu também não sei tudo. Nossa, se eu soubesse tudo, ia ser maravilha. Mas eu não sei tudo também. Acho que ninguém sabe tudo. Não, às vezes a gente precisa só ter eu brinco, né? Às vezes a gente tem um mar de conhecimento. Com palma de profundidade. Mas a gente sabe, né, navegar por isso tudo, né? Em alguns momentos a gente vai ter profundidade, mas tem assuntos que a gente, pelo menos, sabe lidar com aquilo. Exato. Mas consegue fluir, fazer fluir e as coisas... preciso mergulhar? Então tá bom, então vou mergulhar um pouco mais nesse assunto. Exatamente. Então, assim, aos pouquinhos você vai aprendendo um pouquinho daquilo, acumulando bagagem, entendendo como funciona. Pô, eu já entendi como funciona aquilo, agora eu vou fazer alguma coisa similar para poder aplicar tudo aquilo que aprendi. Então, assim, aprender é o primordial, é o básico. Todo dia. Todo dia você aprende alguma coisa diferente. Eu aprendo todo dia ainda na minha vida. Que bom. Né? Que bom, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter sempre um caminho a seguir. Escolhe esses caminhos que você quer seguir. É aquela coisa, escolhe as suas batalhas, né? Uhum. Tem dias que você vai ganhar e tem dias que você vai perder. Mas faz parte do jogo. Né? Então, assim, você tem que entender, você vai levar não, você vai levar sim, essas conexões vai ser importantes, tem umas que não vão dar em nada. Então, assim, a coisa é um dia após o outro. Não queira fazer tudo, porque eu falo, não dá para você abraçar o mundo. Então, assim, faça um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai gerando o resultado desses pouquinhos. Porque esses pouquinhos, daqui a pouco, vai estar um pocão, um monte gigante. E aí, é o que vai fazer você crescer. Então, assim, você vai colocar mais gente, você vai colocar mais esforços em produtos, em serviços, você vai aumentar a sua cadeia de fornecedores, você vai aumentar a sua presença nas redes sociais, você vai aumentar a sua presença em parcerias que você pode fazer. Você vai ter dinheiro para investir, por exemplo, participar de um congresso, de um evento específico, daquele nicho que você está trabalhando. Então, aqueles pouquinhos são importantes também. Então, assim, principalmente para quem é pequeno. Para quem é pequeno, pouquinho já é muito. Exatamente. Isso que eu ia comentar. Assim, você falou, grandes empresas, beleza. Mas o pequeno, assim, qualquer coisa que você faça, movimentação que traga
qualquer coisa adicional já é uma alegria enorme, assim. Exatamente. Enorme. Eu vejo aqui no meu dia a dia, às vezes eu preciso crescer, então assim, Exatamente. cada vitória tem que ser reconhecida e falei, pô, conseguimos mais um degrauzinho, e aí Exatamente, exato. Por isso que eu falo, na minha consultoria, eu falo justamente isso. Não dá para abraçar o mundo. Essa é a realidade. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe aquilo que é mais importante para você. Então, assim, vamos ter foco. Né? Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente está numa situação, eu não sei para onde eu vou, eu preciso vender, eu preciso. Enfim. É por isso do seu trabalho. Exatamente. Assim, calma. Vem cá, senta aqui. Deixa eu pegar na sua mão, Isso. calma, relaxa, vamos tomar um cafezinho, bater um papo, saber como você está hoje. Respira, vamos lá. Vamos. Esse é o seu papel. Exatamente. Assim, gente, é só para vocês verem, o trabalho não é fazer o evento, sim, não é. Então, eu sei, conheço a Pris, acompanho o trabalho dela, sei que não é fácil lidar com um evento para daqui um mês, ele começa 4 meses antes. Exato. E só termina 2 meses depois. É. Então, assim, é um projeto grande, que tem várias etapas e que é necessário gente que conheça o mercado onde está inserido e saiba lidar com tudo aquilo. Né? Exato. Não é só a emergência, quando a gente falou aqui de emergência do dia, da hora, aconteceu tal coisa, não é só no dia, não. Acontece a todo momento. A todo momento, o tempo todo. Você precisa de um suporte X. Aí, uma semana antes, você descobriu que não foi encomendado. Você vai fazer o quê? É uma semana antes do evento. Exatamente. Tem muita gente que fala, uma semana é muito tempo, mas para certas coisas não é muito tempo. Não é, exatamente. Então, assim, uma coisa importante, né, que eu vou dar um exemplo muito interessante que eu organizei junto com um parceiro meu, um evento no Transamérica, focado em armamento bélico, né, então a gente tinha um stand de exposições de armas, enfim, esse tipo de coisa, e todo o stand, ele precisava ter um acrílico, o vidro das vitrines, né, blindados. Né? Então, não é uma coisa que você consegue, assim, de uma hora para outra. Exato. Tem que ter um planejamento, porque um vidro, para cortar, já demora mais que um acrílico, por exemplo. Blindado ainda? Blindado, então, bom, e ele é pesado, né? Então, assim, você tem que se atentar a alguns detalhes de que, eu preciso me programar, me planejar para a entrega acontecer e eu tenho que ter um fornecedor ali no bolso. Por quê? Se acontecer alguma coisa, alguém pode me ajudar. E acompanhar você tem que sempre assim, tá bom, já encomendei, mas não só encomendei, não. Eu tenho que acompanhar a produção do cara, falou, tá em dia, tá ok, o prazo okay. tá certo, precisa de alguma ajuda? Então, isso é importante porque a gente chegou lá, fez a instalação e tudo mais, e aí, durante a feira, foi um sucesso, maravilhosa, o stand bombando, muita gente participando, e aí teve uma pessoa, né, que foi lá no stand e foi fazer olhar as armas e tudo mais, e aí ele apoiou com muita força, os cotovelos no vidro, e o vidro deslocou, né? E é muito pesado. Então, e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, assim, a toque de caixa, a gente teve que ligar para um fornecedor, porque aquele fornecedor que já tinha entregado, ele não tinha capacidade mais de entregar por conta do alto volume de eventos que ele tinha de produção. A pós-produção já não tinha? Exatamente. Então, assim, a gente já tinha um fornecedor ali. Olha, você trabalha com isso? Trabalho. Você consegue me atender se der alguma emergência? Depende do que eu consigo. Então, assim, sempre que você for fazer alguma coisa, você sempre tem que ter aquele fornecedor que está te entregando algo e alguém na manga. Retaguarda. Porque, assim, sempre pode acontecer alguma coisa. O evento, ele é imprevisível, né? Claro, você desenha ele perfeitinho, tá acontecendo ali, mas se acontecer algum deslize, o que você vai fazer? Então, assim, são coisas que para o público, às vezes, nem impacta, né? O cara foi lá, mas é uma apoiou, experiência. E aí deslocou o negócio e ficou tudo deslocado. Então, assim, à primeira vista, você olha assim e fala, não tá legal, isso aí tá torto e tal. Então, assim, a gente vê... É uma experiência. Assim, é uma experiência. Quem olha ali, tá bonitinho,
assim, tá normal. Mas você vê Exatamente. torto. Tá mal feito isso aqui. Exatamente. Só o fato de pensar já quebrou a experiência. Exatamente. Falei, nossa, eu vim no stand, a coisa tava tudo mal feita, tava tudo caído, alguma coisa assim. E não tava, mas E não- aconteceu no momento, Exatamente. Então, assim, são coisas que acontecem, às vezes muito pequenas, que para quem vê, para quem está participando, às vezes não faz o menor sentido. Só que para quem organiza, para quem está lá dentro, para quem trabalha com isso, fala, não, a gente tem que ajustar isso. Então, acabou a feira, ligou para o fornecedor e falou, eu estou trazendo, tal, vou fazer o ajuste. Então, assim, ninguém percebeu, o dia seguinte foi tudo mil maravilhas e tudo certo. Então, muitas vezes, você tem que ter esse cuidado em ter sempre uma carta na manga. Porque a gente sabe que as coisas acontecem ali, né? Então, você tem que estar preparado para acontecer. Então, assim, putz, aconteceu isso, como que eu vou resolver? Eu não posso deixar o meu cliente final falar assim, ai, nossa, eu fui lá, o negócio estava bagunçado, estava sujo, ou ai, não me serviram comida suficiente. Coisa simples, né? Às vezes. Coisa simples, exatamente. Um vidro limpo e alinhado. Exato. Muda totalmente uma experiência. Você chega lá, o vidro tá sujo. Nossa, né? Sem dúvida. Né? Então, assim, você vai num evento, num coquetel, e aí a pessoa fica frustrada porque, pô, ela não comeu. Ela não bebeu uma coisa legal, ela não bateu papo, ela não teve tempo. Então, assim, tudo isso faz uma experiência que deveria ser bacana, virar uma frustração. Aí E fala, aí que putz, não você quero mais fazer perde. isso. Da mesma maneira que é viável fazer, você ter uma experiência e a pessoa sempre lembrar de você pela que a boa experiência, ao contrário, também existe. Ao contrário, também existe. E acontece muito, né? E hoje eu acho que o que mais acontece, você não tem uma experiência bacana. Eu mesmo já fui em vários lugares em que eu fui super mal atendida, ou então não estava legal. Só que eu trabalho com isso, né? Então, assim, eu entendo os dois lados, mas eu também, naquele momento, Você é cliente. eu estou tendo a experiência, É, né? exato. Eu estou tendo aquela experiência. Então, o meu conselho sempre é, fale, né? Porque muitas vezes a gente vai num restaurante, a gente vai em qualquer lugar, num passeio, vai numa casa de show, vai num teatro. As pessoas vão na internet. Elas vão lá no Google, por exemplo, ver as avaliações, ver os comentários nas redes sociais. É importante você ler o que as pessoas estão falando de você. Então, assim, se você vai com frequência num restaurante onde você vê as avaliações e que os garçons te tratam mal, que as pessoas demoram 1 hora para receber um prato de comida, tem alguma coisa errada. Ou você não tem equipe suficiente para te atender, ou você paga mal as pessoas que trabalham para Tem você. um gargalho em algum lugar. Exatamente. Então, assim, você está errando em alguma coisa para ter uma avaliação muito ruim. Então, procure isso também. A escuta, ela é importante para quem tem um negócio, porque é o que outras pessoas estão falando de você. Então, a partir do momento que você olha isso e fala, pô, estão falando mal de mim, né? Estão falando mal sei lá, do meu negócio, do meu serviço. O que está acontecendo? Deixa eu analisar isso. Né? É importante você ouvir também o que as pessoas falam de você. Não é só falar, se você quiser, vai para outro lugar. Não é bem assim, né? Não. Às vezes a gente também erra e não tem problema nenhum, como eu falei. Então, é como você absorve isso e segue em frente. Exatamente. Então, assim, vamos corrigir. Então, pô, não dá para pagar mais, mas, pô, dá uma flexibilização, conversa com o seu funcionário. Olha, a gente está trabalhando com o público, é importante você, né? Às vezes eu sei que é difícil deixar seus problemas ali um pouquinho de tempo, né? Dá uma pausa para respirar. Olha, não está servindo legal essa comida. Bom, vamos tentar trocar os ingredientes aqui. Então, tudo você tem que achar uma forma de entender aonde você está errando e fazer essa correção. É importante também, porque assim, nem todo mundo vai deixar de ir em algum lugar só por conta de avaliação, né? Mas é uma grande maioria de referência. Você tem algum exemplo aí de crise que marcou sua carreira, assim? Acabou, o negócio tá assim, e você conseguiu fazer alguma coisa para sair do outro lado e sair tudo bem? Nossa, tenho várias. Agora eu vou pensar aqui em uma que impactou muito. Eu acho que foi... nós organizamos um congresso, um simpósio científico, com grandes nomes do mercado de uma área médica. Grandes eventos, grandes crises. Grandes eventos, grandes crises, grandes profissionais também. É isso. E aí a gente tinha toda uma agenda completa, a gente ia fazer um lançamento de uma aplicação específica para uma área de diagnóstico um pouco mais complexa. E a gente tinha toda uma programação e a gente tinha feito toda a cenografia do evento no hotel e tudo mais.
E um dos nossos convidados palestrantes era deficiente. E ele usava cadeira de rodas, né? E eu tinha deixado bem claro essa informação, porque a gente precisava de um espaço para ele transitar com a cadeira, precisava do acesso ao hotel, tudo mais. E no dia do evento, estava tudo mil maravilhas, tudo mais, ele ia participar na parte da tarde, caiu energia em São Paulo. E o gerador do hotel tinha 5 minutos só para religar lá, né, para voltar a energia. E foi bem na hora que ele chegou. Então, assim, foi desesperador, porque todo mundo estava desesperado, como que esse palestrante vai entrar dentro do evento, se não tem nada de acessibilidade para ele. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? E aí, eu falei, bom, vamos ter que pensar, ele tem que entrar, ele é um dos grandes nomes do mercado, ele tem que estar no nosso evento, a gente não pode simplesmente ir outra. É uma falta de respeito com uma pessoa, né? Com as limitações dela, que já não tem nada a ver. Tem que ser fluido. Tem que ser fluido, então não tem nada a ver a gente não conseguir trazer ele para dentro. E aí, uma das coisas que foi, como a gente tinha uma cenografia, né? Tinha um time que fez toda a cenografia do evento, eu liguei urgente pro produtor, falei, me ajuda. A gente precisa fazer uma rampa em emergência. Como assim fazer uma rampa? Eu tenho um palestrante que é cadeirante, a gente precisa fazer uma rampa para ele conseguir entrar no estacionamento do hotel, né, da saída do estacionamento, para dentro da sala do evento, pro local do evento, e a gente não tem, acabou a energia no hotel. E eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, não sei, traz as suas madeiras aqui e a gente resolve. E aí a gente pegou, assim, foi tipo essas sobras, né, da cenografia, a gente montou uma rampa para ele. Então, tiramos a rampa, colocamos a rampa no carro dele, ele saiu colocamos a rampa para subir as escadas, foi aos pouquinhos lá e colocamos ele dentro da sala, organizamos tudo direitinho. Eles falaram assim, mas como que vocês conseguiram pensar nisso? Faz mais um mês que tá pronto aqui para você. Exatamente. Eu falei, como que vocês conseguiram pensar isso assim no escuro? Eu falei, tem que ser. Você tinha que estar aqui, a sua presença era importante. Como a gente vai fazer isso, não importa. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes faz muita diferença. Então, assim, imagina você tá numa situação onde você tá numa cadeira de rodas e você não consegue chegar no lugar, né? Então, assim, como que a gente vai proporcionar uma experiência para quem tá lá, sabendo que é um grande nome no mercado, e a gente não teve essa possibilidade de trazer ele porque o hotel acabou a energia ou o próprio hotel não tinha questões de acessibilidade. Então, vamos ter acessibilidade, vamos criar isso. Né, vamos fazer acontecer ali. Então, assim, outros casos também, onde eu tive problemas de estar no pavilhão, realizando um evento, e precisava transformar alguma coisa, uma parede, alguma coisa assim, e as coisas não funcionam. Não, tem que funcionar. Então, assim, meu projeto está lá, então, assim, quem foi que errou? Foi você? Não tem problema, vamos resolver. Como que você consegue resolver esse problema? Não tem uma parede? Então então vamos colocar um acrílico, vamos colocar alguma coisa, vamos colocar uma cenografia, vamos colocar uma jardinagem. Não interessa, nós temos que fazer com que o cliente não perceba o nosso erro. Então, são N casos que você trabalha quando você está num evento, né? Então, assim, acho que o primordial nesse momento é você parar, calma. Já deu errado? Deu. O que a gente pode fazer para resolver isso com rapidez e sem impactar a percepção de quem está participando disso? A melhor solução para o momento. Exatamente. Porque quem olha de fora, às vezes, você podia ter feito, poderia fazer um monte de coisa. Exatamente. Mas o poderia não tá ali com você. Exatamente. Então, para o momento que tinha era isso e foi assim. E foi assim, e exatamente. Quem tá de fora tem que entender como era o momento, assim. E explicar, às vezes, isso é um pouco complicado. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque crítica sempre vai ter. Sempre. Sempre vai ter. Sempre. É como você lida com isso, e se você explica isso. Exatamente. Naquele momento, o momento era assim. Sim. E ponto. É o que deu para fazer. Exato. E viver bem com isso. Exatamente. Então, assim, resolveu o problema? Resolveu. Então, é isso. Acho que hoje eu tenho essa maturidade, né? Porque eu tenho essa bagagem, eu sei como as coisas funcionam. Não adianta se desesperar. E não adianta também jogar a culpa em outra pessoa. Tem que resolver. Exatamente. Eu poderia simplesmente falar assim, foi problema do hotel que não tinha acessibilidade. É fácil, assim é fácil. Não é fácil. Fácil. É mais fácil, porque eu tiro meu da reta fora, não é problema meu, é problema do hotel. Não, mas fui eu que escolhi esse hotel. Eles estavam
preparados para isso. E eu preciso executar o evento. Exatamente. O evento já está acontecendo. Eu não posso deixar um palestrante com um nome gigantesco no mercado não aparecer porque acabou a energia. Gente, não, vamos dar um jeito. Então, assim, ter essa calma na hora de tomar uma decisão onde alguma coisa deu errado é fundamental. Muito bem. E saúde? O que você faz para manter, assim, a gente falou dessa pressão toda, bacana, lindo, pressão, né, calma, tal, mas o que você faz para se manter bem, se manter com essa serenidade naquele momento? Com essa calma. O que você faz antes e depois? O que você faz na sua vida para manter essa saúde física e mental, claro, né? Bom, eu faço terapia. Acho que difícil Todo quem não mundo faz. precisa fazer terapia, é importante cuidar da saúde mental. E, obviamente, quando você está com a cabeça boa, quando você entende certas coisas, quando as coisas fluem na sua mente, você consegue tomar uma decisão boa em prol de você mesmo, tudo flui. Então, assim, eu acho que terapia é importante hoje em dia, né? Acho que o mundo, no geral, a gente está lidando com pressões o tempo todo. Seja no escritório, seja num pavilhão, seja para vender um produto, seja para encontrar um amigo que não tem agenda, seja para ir num fazer um jantar de episódio com uma família. amiga que Fazer não acha agenda. Sem pressão. Mas eu acho que é importante, a terapia é super importante, independente do que você acredita ou não, né? Eu acho que falar é bom, conversar. Se ouvir. Se ouvir é importante. Eu pratico muito esporte, né? Eu faço crossfit, musculação, eu me alimento super bem. Eu acho que a alimentação é uma coisa muito importante. Eu tenho uma doença autoimune, né? Eu sou celíaca, então, para mim, vivendo nesse mundo de eventos é muito difícil, porque como eu viajo muito, eu tenho que lidar com essas questões de alimentação, né? Então, assim, quando eu consumo alguma comida contaminada, eu fico muito mal. E isso afeta muito o meu mental, né? Porque, assim, eu fico debilitada, eu não consigo fazer as coisas que eu gosto, eu não consigo, por exemplo, de treinar, eu não posso dar uma volta. Assim, isso me afeta mentalmente. Então, assim, eu tomo muito cuidado hoje com as minhas viagens justamente por conta disso, porque eu quero estar sempre bem. Eu sou muito, muito bem-humorada. Então, é muito difícil você me ver de mau humor. Muito. Então, assim, eu levo muitas coisas na brincadeira. Não na brincadeira, óbvio, né? Mas, assim... Com bom humor. No bom humor. Porque, assim, não adianta você ficar estressado, não adianta você brigar, não adianta você se desesperar, porque as coisas não vão resolver, né? Então, assim, eu gosto de ser uma pessoa leve. Então, para onde eu vou... Eu quero passar leveza, eu quero passar alegria, eu quero passar confiança daquilo que eu estou fazendo. Profissionalismo aliado a tudo isso. Exatamente. Então, para eu conseguir entregar tudo isso, todos esses pilares da minha vida têm que estar bem. Então, assim, eu tenho que estar com a minha saúde mental em dia, eu tenho que estar praticando meu esporte, eu tenho que estar com os meus amigos, eu tenho que sair para tomar um vinho com meu marido, para bater papo, para saber o que está acontecendo. Então, tudo isso, esse conjunto de coisas é que me fazem saudável hoje. Muito bem. Muito bem. Assim, eu acho que uma tônica de todo mundo que passou por aqui é a terapia. Né? Eu acho que saúde mental hoje é importante para todo mundo, né? Eu acho que muita gente não lidava muito bem com isso antes da pandemia, né? A gente tinha uma outra coisa, né, ali, mas a gente viu que durante a pandemia muitas coisas aconteceram, né? Você ficar enclausurada dentro de casa, compartilhando 24 horas da sua vida com a família, até mesmo com a família, né? Com o pai, com a mãe, com o filho, com o primo, com o vizinho, que está ali do lado, parede a parede. Estar e não estar ali porque você está trabalhando, ou você está estudando. Exatamente. Você está ou não está ali? Ou, aliás, duas coisas, né? Não tem um contato físico, né? O abraço, o carinho, a risada. O happy hour com os amigos. O happy hour com os amigos, né? Não tem aquela troca. Então, isso afetou muita gente, né? Muita gente ficou mal. E aí, a gente vê um número gigante de casos de isolamento, né? De depressão, de não Tem tá gente legal. que nem voltou ainda, né? Quando não conseguiu voltar, a situação... Não vou dizer que normal nunca... Né, é uma palavra muito boa, mas nunca voltou... Voltou ao normal. Não voltou ao normal, né? O vamos nosso lá. novo normal é esse normal que não voltou ao normal. Então, assim, é importante, sim. Eu falo hoje que terapia é importante porque quando a gente trabalha com eventos, como a gente está fazendo consultoria, gera muita expectativa.
Então, se você não está com a sua cabeça em dia, com seus pensamentos em ordem, quando você não está com aquilo fluindo bem, essa pressão, Afeta. essa expectativa lá em cima de uma coisa que pode ser desse tamanhinho, te afeta muito. E isso desmorona para muita coisa. Então, assim, é importante você estar trabalhando sempre isso. Para você ter calma, olhar tudo que você já fez, tudo que você é, aonde você já chegou, o que você pode fazer. Olhar com calma também. Porque se você se desespera muito, você não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, ter tudo isso ali alinhado, Pelo menos organizado. ali, cuidado. Cuidado, ter o cuidado de se olhar, né? Falar, putz, eu não tô legal hoje. Vamos fazer uma reunião amanhã? É isso. E tá tudo bem. Olha, eu tô com muito evento para cuidar, tô fazendo uma consultoria que tá muito difícil para mim. Será que a gente pode tentar numa próxima semana? Ou você não tá bem, simplesmente não tá bem. Não tem nada hoje, mas não tô bem. Então não quero fazer essa reunião, porque se eu fizer essa reunião, Não vai eu ser legal. não vou entregar. Exato. Então, assim, eu prefiro, vamos fazer amanhã? Vamos fazer depois? Porque assim eu já vou estar melhor. Porque assim, pô, tem alguém dependendo de mim, alguém precisa da minha ajuda. Esse conhecimento é muito importante. Eu também acho. Eu acho que é importante você saber, agora eu posso. Vamos lá? Agora tem condição de, né? Ou não tem condição de. Não, peraí, deixa eu dar um passinho pra trás. Então, tudo bem dar um passo pra trás. Uhum. Assim, você também não, é o que eu falo, não dá pra abraçar o mundo porque você é uma pessoa só. Então, assim, faça tudo com calma, aos poucos, que tudo vai fluir. Essa é a minha mensagem principal. Muito bom. Vamos falar de projetos agora. Que projetos Priscila tem, né? Além dessa consultoria que você tem? Fala um pouco sobre ela, que é um projeto importante, eu acho, de você falar. Mas que outros projetos você tem? Olha, hoje, o meu projeto principal agora, eu acho que está um pouco mais na consultoria focado, né? Eu acho que assim, eu tenho alguns projetos de vida, claro, né? Eu quero saber. É importante também, né? Então, assim, eu sou bastante curiosa, eu gosto muito de entender as coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu estou sempre me atualizando, eu estou sempre procurando alguma atividade para fazer, algum curso interessante que vai surgindo, tendências que vão acontecendo aí no mercado. Eu gosto de seguir bastante. Então, assim, eu estou sempre querendo fazer alguma coisa para me atualizar. E o principal hoje, eu acho que, para mim, é me manter bem, né? Conseguir entregar um bom trabalho com as minhas consultoras. Assim, eu tenho alguns clientes que me procuram e falam, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar resultado? Vai, calma. Se você fizer tudo certinho, aos poucos, entendendo o que você está fazendo, aonde você quer chegar, o que você já fez, o que você não fez, tudo flui, né? Então, assim, um passo de cada vez. Sem colocar, não dá para colocar a carroça na frente dos bois, porque as coisas não vão andar. Então, assim, aos poucos. Projetos pessoais, eu tenho bastante. Eu adoro muito viajar, né? Então, eu gosto muito de conhecer outras culturas. Sou uma grande apreciadora de vinho. Então, eu gosto muito, assim, cada vez mais eu estudo mais, assim... Vamos fazer um episódio só de vinho aqui. Vamos fazer um episódio só de vinho, eba! Vai ser o máximo. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, assim, eu gosto muito de viajar com meu marido pra gente conhecer vinícolas diferentes, trazer novos rótulos para casa. Gosto muito de estar com os amigos. Eu acho que hoje em dia é essencial, uma rede de amizades é importante. E eu acho que é isso, assim, grandes projetos que eu tenho é me manter atualizada, fazer o meu trabalho com excelência, cada vez mais trazer minha bagagem para que outras pessoas também consigam crescer, consigam se desenvolver mais, coloquem seus projetos, né? Tirar do papel para colocar no mundo real. Eu acho que meu projeto maior é esse. Muito bem, muito bem. Obrigado, Pri. Pri, agora eu quero que você fale suas redes sociais, como a gente encontra você, como as pessoas encontram você. Faça o seu disclaimer. Hoje em dia você pode me encontrar através do meu site, sou priscilalima.com.br, através do meu WhatsApp, que a gente vai deixar aqui no link para vocês acessarem. Esse é o principal meio de contato comigo agora, né? Eu acho que redes sociais é legal, mas assim, eu não sou uma pessoa a favor de muitas exposições nas redes sociais, porque às vezes a gente acha que, é muita coisa, não vou conseguir fazer o que você faz. Ninguém precisa estar online o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que um serviço bem feito, ele não precisa ser mostrado para todo mundo.
Acho que assim, quem vai falar de mim são as pessoas que estão trabalhando comigo, acho que isso é importante. Então, meu site, www.soupriscilalima.com.br, já está ativo, só me consultar por lá. Meu WhatsApp também disponível para qualquer informação, contato. Estou com dúvida? Manda mensagem para mim que a gente vai bater um papo. Seja um café virtual, seja um café aqui, em qualquer outro lugar, para eu te conhecer e saber o que você precisa. Esse é meu principal meio de comunicação para você me achar. Legal, Pri. Pri, agradeço demais, mais uma vez, você ter vindo aqui. Muito obrigada. Venha mais vezes. Já vamos marcar do vinho, porque eu fiquei interessado. Vamos sim. Obrigado, gente. Agradeço. Esse episódio foi com Priscila Lima. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.